fechar os olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse dia. Que presente, que honra. Nós estamos, meu Pai, num sábado. Meu Deus, que há tantos, meu Deus, que estão por aí, fazendo, pensando, realizando, meu Pai, e procuram tantas coisas, e nós só procuramos uma, glória a Deus, procuramos o Senhor. Obrigado, meu Pai, pela essa oportunidade, obrigado, meu Pai, pela vida, obrigado, meu Pai, pelas realizações, por estar nos mantendo firmes e focados até aqui. O Senhor nos mantém vivos, meu Deus. Temos, meu Pai, essa liberdade, nós temos esse privilégio, nós somos felizes, meu Deus, estamos a caminho, meu Deus, de nos transformar, meu Pai, todos os dias, meu Deus, em esse instrumento, meu Deus, de vida, de alegria, de cura, meu Deus, do amor do Pai. Meu Deus, que este amor do Pai seja refletido e derramado sobre cada jovem. Meu Deus, que nós sejamos cheios, meu Deus. Oh, meu Deus, tem pessoas novas, meu Pai, que estão aqui hoje. Tem pessoas novas que estão pela transmissão, meu Deus. E nós sabemos que o Senhor ama a todos. O Senhor ama a todos, o Senhor abraça a todos, o Senhor quer, meu Pai, se transformar, meu Pai, neste Pai, Senhor, na vida de cada um. Que cada um abrace, meu Pai, essa paternidade e assuma, meu Pai, este Pai. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso amigo, é o nosso líder, nosso professor, nosso conselheiro, o nosso consolador. O Senhor é aquele que nos guia, que nos levanta, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos empurra, que nos puxa. O Senhor é aquele que levanta. O Senhor é aquele, meu Pai, que protege nas fornalhas, que protege nas covas. O Senhor, meu Deus, está fazendo grandes coisas, meu Pai, na nossa vida. Oh, meu Deus, obrigado, meu Deus, por estar aqui e que esse jovem se sinta grato. Meu Pai, hoje é um dia especial. Meu Deus, porque esse dia, meu Deus, não é um dia qualquer. É um dia, meu Deus, que nós estamos dando a Ti. É um presente, meu Pai, e nós recebemos este presente, porque o Senhor não precisa de nós. Meu Pai, quando nós chegamos a Ti, Senhor, nós não tínhamos nada, mas o Senhor olhou para nós e mandou entregar, e mandou derramar tudo, meu Deus. Nós não podemos dar nada a Ti, Senhor, e o Senhor pode nos dar tudo. Meu Deus, que nós possamos, meu Deus, a cada dia, Senhor, ser esse instrumento e entregar este tudo para o próximo. Amar o próximo, meu Deus, ensinar o próximo, meu Deus, levantar o próximo. Nós chamamos demais, meu Deus. E eu peço, meu Deus, que o Senhor visita cada casa, visita as igrejas, visita os jovens, visita, meu Pai, os líderes, visita as famílias, visita as escolas, visita, meu Deus, as faculdades, visita os hospitais, visita, meu Pai, as baladas, meu Pai, visita, meu Pai, as ruas e calçadas, visita, Senhor, a cada um, meu Deus, que não sabe, meu Deus, o que veio fazer neste mundo, mas o Senhor mostra este propósito hoje. O Senhor entrega, meu Pai, a nossa carta, meu Deus, de liberdade. O Senhor, meu Pai, reescreve a nossa escolha, a nossa história. O Senhor dá o nosso RG e nosso CPF, meu Deus. É o Senhor que faz. Sim, meu Deus, nós chamamos demais. E que hoje, meu Deus, o Senhor possa presentear a todos. Que todos, meu Pai, recebam esse espírito de coragem. Meu Pai, que todo bloqueio, que todas as travas, que todas as doenças, que todos os laços, armadilhas, que todas as setas, meu Pai, de tristeza, setas depressivas, de angústia, meu Pai, de insegurança, vitimismo, medo, covardia, meu Deus, as setas, meu Pai, que vêm para tentar matar, roubar ou destruir a vida desses jovens, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus.
Que você seja livre. Fala, meu Deus, eu sou livre. A partir de hoje eu sou livre, não sou guiado mais por sentimentos, não sou guiada mais por pensamentos, não sou guiada mais por decisões emocionais. Não, eu não vou mais acreditar naquilo que o mundo quer que eu acredite, mas hoje eu acredito aquilo que eu sou. Eu sou filho amado, e como o Senhor diz, meu Deus, o Senhor disse, Senhor, no batismo, meu Pai, do nosso Redentor, do nosso Jesus, esse é meu Filho amado, em quem me agrado, que o Senhor possa se agradar de nós, porque quando assumimos o Senhor assume, meu Pai, a todos nós. Quando nos aproximamos de Ti, o Senhor se aproxima de nós, e que possamos dar um passo, meu Deus, em diante hoje, e se aproximar do Senhor, e que nós recebamos essa vida, essa unção, esse poder, essa inteligência e sabedoria, que possamos entender, meu Pai, essa reunião, que possamos compreender, que possamos, meu Pai, aprofundar, e pegar esta mensagem e levar, Senhor, levar para os 4 cantos, meu Deus. Nós te amamos, nós te agradecemos demais. Obrigado por esta oportunidade. Seja conosco, meu Deus. Seja com a nossa família. Seja com os cristãos. Seja, meu Pai, com as igrejas. Seja nos altares. Seja nos bancos. Seja nas praças, nas cidades, nos municípios, nos países, nas nações. Seja, meu Deus, com o povo do Ministério Mudança de Vida. Nós chamamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Repita comigo, eu me levantei. Eu penso que o nosso mundo, e eu peço que todos não se deixem roubar por nada, nem por celular, nem por barulho, porque eu tenho certeza que Deus, Ele está falando e quer falar com você. Eu penso que o nosso mundo necessita desesperadamente de modelos dignos de serem seguidos, heróis autênticos, pessoas íntegras cuja vida nos inspirem a ser melhores filhos, melhores pais, melhores amigos, melhores cristãos. E através dessas inspirações, desses modelos de sucesso, que da Bíblia tem vários, vem nos elevar para um nível maior, para um nível mais corajoso, para um nível de um relacionamento com Deus muito maior. Quantas biografias que são escritas todos os dias de grandes homens e grandes mulheres que realizaram tantas coisas nesse mundo. Se você for numa das livrarias, que tem poucas hoje, mas ainda existe, você vê uma parede só de biografia, de todos os tipos. E eu lembro que quando eu era criança, e quando você é criança também, não sei se você nasceu num berço evangélico, ou se tornou agora, mas quando eu era criança, eu adorava aquelas histórias. Muitas vezes eu deitava a cabeça no colo da minha avó, e ali ela contava tantas histórias, minha mãe já contou também, e hoje eu conto para os meus filhos tantas histórias, e você vê, os olhos deles brilham, eles amam aquelas histórias. E você na cabeça da criança, o que fica? Fica que aqueles personagens da Bíblia, que eles ficam totalmente fascinados. Você fala de Noé cercado por todos aqueles animais, eles já imaginam um zoológico. Você fala de Jacó, já imagina aquele homem todo suado, uma noite toda lutando com um anjo. Você fala
de Moisés guiando todo o povo hebreu no meio daquele mar aberto, mar vermelho gigante, andando por aquela terra seca. Você fala e lembra de Sansão, você já imagina a queixada de jumento e ele matando 1000 homens com aquela queixada fresca de jumento. Nós não podemos esquecer de Jonas, que toda vez que eu falo para eles, eles já lembram sendo engolido por aquele grande peixe. E eu penso que nós estamos num momento de decisão. E eu não posso ficar omisso, calado, inerte. E quando eu falo de todos esses homens, você vai também ter a consciência que eles eram os improváveis. Davi, o rejeitado por todos e o ajeitado por Deus. Você lembra de Abraão e Sara, um casal estéril, que foi convidado a ser os pais do povo de Deus. Davi, como eu falei, um filho esquecido, mas foi convidado a ser o rei do povo de Israel. Você fala de Samuel, filho de uma mulher estéril, que inaugurou um novo templo para Israel. Você fala de Maria, uma adolescente virgem, que foi escolhida para gerar o nosso Salvador. Falamos de Paulo, um religioso extremista, que virou um pregador para muitos gentios. Você lembra daquele lanche daquele menino? Para quem não lembra da multiplicação dos pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, saiu de um menino. Saiu de um garoto. Um garoto que não tem nem nome. A serva de Naamã, aquela menininha também não tem nem nome. E Deus, Ele faz isso. Você não será reconhecido pelo teu nome, mas será reconhecido pelo seu propósito. O demoniado gadareno, que virou missionário. Débora também é chamada de mulher tocha, ou mulher ardente, que foi a 4ª juíza. E eu penso que hoje nós vamos falar muito de Débora, mas eu penso que, eu não sei a sua história, mas se Jesus entrou nela, você então já está na lista dos improváveis. E Deus está usando, e vai te usar ainda muito, e vai te usar ainda muito, para marcar toda essa geração. Repita comigo, eu sou improvável. Eu sou improvável. Já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinha desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando fala mãe, fala dessa Débora mãe, uma mulher maternal, que se levantou para mudar a história da nação. Hoje vamos falar de Débora, mas necessariamente você não fique preso à mulher Débora, mas à atitude que Débora teve. É interessante falar, amor, que quantas situações na sua casa que se torna como o povo de Israel. Você vê muitas vezes seu pai desistindo, você vê muitas vezes sua mãe desistindo, você vê muitas vezes seus amigos da escola desistindo, você muitas vezes, eu lembro essa semana, que eu vi uma menina sendo ofendida, humilhada, que ela faz faculdade, acho que de História, numa faculdade federal, e a grande maioria é de um povo que se posiciona mais para o lado da canhota, dos 9 dedos, né? E o maior problema é que é o povo que fala e prega de democracia. É a questão de democracia para mim e ditadura para você. Eu não quero entrar muito nisso. Mas não adianta, porque isso é o que nós estamos vivendo. A gente não pode tentar tampar o sol literalmente com a peneira. A peneira já está toda furada. Ou nós entendemos muitas coisas, e eu vi como essa menina foi humilhada, esculachada, por se posicionar de uma maneira diferente do que a faculdade, os professores se posicionam.
E ela disse, eu lembro de uma frase que ela falou, que eu vi uma entrevista dela na Jovem Pan, e ela usou uma expressão muito interessante, que ela disse assim: tem até outras pessoas que pensam como eu, tem essa mentalidade mais com os princípios e valores, mais do lado mais direito e tal, mas tem medo, e já desistiram. Já desistiram por quê? Porque não querem ser massacrados, marcados. O Senhor fala que felizes aqueles que são perseguidos, porque eles herdarão o reino de Deus. O problema é que se você não é perseguido, e entenda bem o que eu estou dizendo, se nós não incomodamos ninguém, nós também não incomodamos o diabo. E se você não está incomodando o diabo, o que você está fazendo? Esse povo já tinha desistido. A Bíblia fala 2 vezes isso. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Sabe aquela desistência mesmo? Desistência de maneira externa e desistência de maneira interna. Desistência no coração. A gente não pode desistir no coração. Jovens, presta atenção. Eu falo com muitos. Inclusive os que estão também na transmissão. Nós não podemos desistir. A corrida só acaba quando termina. A corrida não acabou, muito pelo contrário, para muitos estão começando agora. Mas eu, Débora, me levantei. Exatamente. E esse desistir também, no Poder Jovem, escutamos uma jovem dizendo, né? Eu não gostava não gostava sobre esse assunto de política. Você, jovem, precisa saber sobre política. E o culto hoje é sobre um posicionamento. É lutar pelo propósito de Deus, é lutar pelos princípios e valores do reino. E esse desistir é como a igreja. A igreja, agora que a igreja está voltando com tudo e tomando o seu lugar. O posicionamento. Porque quando a videira não governa, o espinheiro vai governar. Infelizmente, muitos jovens desistiram de lutar pela sua nação, desistiram. Aqui fala dos camponeses de Israel, que já tinham desistido. E quantos jovens já desistiram? Já desistiram dentro da sua casa, já desistiram da escola, já desistiram do seu posicionamento por conta do medo. Aqui mostra claramente que o povo estava com medo. E por conta do medo, eles desistiram. E muitas pessoas se encontram assim. Por conta do medo, desistem. E por conta do medo, são a favor de algo que é fora dos princípios e valores do reino do Senhor. Por conta do medo de serem... alguém bater contra a vontade deles, até mesmo a oposição. Mas Débora aqui, ela se levantou. Era necessário uma mãe. E ela se levantou como uma líder, como uma mulher poderosa para mudar a história e a trajetória daquela nação. Eu lembro de uma frase de uma pessoa, não lembro direito, que a vida não é uma vida fácil, para muitos é ainda mais complicada. Mas eu lembro que uma frase que ele disse: a vida é tão difícil que o bebê já nasce chorando. Né? Então, a vida não é fácil. Se a gente não quer viver, a gente não pode nem nascer. Porque você já nasce chorando. E a gente sabe que o único que pode, sim, parar o choro de um bebê é uma mãe, é uma pessoa que confia, é um pai. E aqui a gente fala de uma mãe. Eu, Débora, me levantei. Se ela não tivesse levantado, estaria caído também. Eu, Débora, me levantei, não leva para o lado feminino, porque às vezes as pessoas gostam de falar porque eu era uma mulher. Não, Deus está falando do improvável, um tempo que a mulher não tinha voz. A mulher não tinha voz. Eu me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Eu já vi. O que mais a gente vê muitas vezes em porta de penitenciária ou de hospital, muita coisa. A gente não vê amigo, a gente não vê pai, muitas vezes tem, mas muitas vezes não. Mas sempre você vai ver na porta de um presídio uma mãe. Sempre você vai ver na porta de hospital, perto de um leito, dormindo, muitas vezes dias, lá uma mãe orando de joelho. Você sempre vai ver uma mãe tendo 2 turnos de trabalho e mais o 3º de casa. Essa mulher era casada e ela tinha uma vida com seu marido.
Não era só cuidar do povo, é cuidar da sua casa também. A mãe é isso. A Bíblia fala sobre isso. Ela se levantou como uma mãe, a mãe protege, a mãe cuida, a mãe quando a criança nasce ela amamenta. Nós precisamos nos levantar e assumir posições como essa. Porque o povo aqui tinha feito suas escolhas. No 8 você vê, quando escolheram novos deuses, nós podemos escolher um Deus de uma hora para outra. Em 5 minutos, ou melhor, em 5 segundos você pode escolher um Deus. A partir do momento que algo tira a posição de Deus da sua vida, o momento que Deus é a prioridade, e você está olhando o Deus da imoralidade, o Deus da mentira. No momento que alguém te pergunta algo e você tem medo de responder e você mente, você criou um Deus. O Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santíssimo não se torna mais o seu Deus principal. Ele entra muitas vezes num Deus secundário. Por quê? Porque ele não guia a verdade. A gente não pode ser guiado por mentira. A gente precisa ser guiado pela verdade. E a verdade liberta. Quanto mais você mente, mais você fica preso. Quanto mais você mente, mais você fica enjaulado. Mais você tem medo de tudo. Quanto mais você mente, mais você muda a narrativa. Eu acho muito interessante que a pessoa muitas vezes... Eu lembro de uma entrevista que foi feita, acho que uns anos atrás aí, do candidato aí de 9 dedos ter falado várias vezes. A gente ia lá para os outros países, não sei de onde, e a gente jogava número. Era bonito falar que tinha 33 milhões de crianças na rua. Tinha 40 mães de não sei o quê. Tinha mais de 20 milhões de pessoas dentro sem água ou sem saneamento básico. E ele falava, e aí o próprio marqueteiro do pessoal falava, mas onde você tirou esses números? É só falar. E tudo vai voltando. E eu vejo ainda muitas vezes a pessoa ela fazendo escolhas erradas. E quando escolhas fora de Deus gera guerra. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou à porta. Quando a gente esquece Deus e começa a escolher novos deuses, levantar novos ídolos, procurar sarna para coçar, a guerra chega à porta. E não se via um só escudo e lança entre 40 mil de Israel. Não se via nenhum. Não havia este problema. É algo hoje que a gente vê. Não temos um problema. Bispo, mas nós temos um monte, mas tem. Na vida é um problema, em tantas coisas na vida. Às vezes você tem um problema na tua casa, às vezes o preço de algumas coisas no mercado está sendo um problema, sim, porque algumas coisas estão caras, mas as coisas estão, você tem que comparar com algo. Sempre compara com alguma coisa. A gente às vezes fica ouvindo tanta coisinha, tanta narrativa, olha a rede social, olha o youtuber, olha tanta besteira, e a gente não consegue comparar. Olha, não precisa ir muito longe, não vou ir lá para os Estados Unidos, que hoje a inflação é maior do que aqui. Eu não vou muito longe, não vou nem falar de Rússia e Ucrânia, não vou falar de Europa, que está faltando gás hoje, na Alemanha. Não vou nem falar, eu vou falar aqui perto. Venezuela, ali, Argentina. E às vezes a gente fala, bispo, mas o que é inflação? Porque às vezes o jovem não entende muito isso. A inflação é que o poder de compra fica menor. E a comida, muitas vezes, você vai para comprar uma bolacha e você não tem a condição que você tinha no mês passado. Então, se aumenta 10%, você tem menos 10% de condição de comprar. Tudo é política, gente. Então, a liberdade que temos hoje faz parte de uma política. Por causa de política que houve o lockdown. Por causa de política que fecharam as igrejas. Por causa de política que fechou a sua escola. Por causa de política... Não, por causa do vírus. Por causa de política. Por causa de política, ainda chega em lugares que você precisa fazer algumas coisas, você tem algumas coisas para você fazer. Tudo é política. E a liberdade que temos hoje faz parte de uma política. Eu gostei muito do que o bispo Anderson falou no culto de terça-feira. Ele usou a expressão seguinte:
Você não está escolhendo um presidente para ele ser o seu pai ou o seu pastor. Ele está lá para administrar. É um administrador. Mas dependendo da forma que você escolher influenciar e não se levantar, você sim vai ter um problema. Não é para ele vir aqui pregar para você. Cada um fica na sua posição. E Deus vai usar quem Ele quiser. Lembre que Deus usou a mula para falar. Deus ele vai usar qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer posição, no meio de qualquer família, de qualquer cor, de qualquer raça, em qualquer classe social. Ele vai usar. E eu tenho que me colocar e dar condições a Deus. Nós precisamos ser um povo disponível. Quando Deus fala comigo, eu preciso falar isso aqui, eu estou disponível. Eu estou aqui. E eu não quero guerra na minha casa. Nós não precisamos buscar guerra. Mas também a falta do falar, a falta do, muitas vezes, ter que bater de frente, porque é necessário. Isso gera guerra. É lamentável que Israel, ele tornou a abandonar o Senhor, e ele voltou a buscar esses novos ídolos. Somos orientados a permanecer no Senhor, porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Repita comigo. Sem Deus. Sem Deus. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer não nada. Tenho condição. Não tenho condição. Não tenho sabedoria. Não tenho capacidade. Não tenho capacidade. Somente nele. Somente nele. Eu tenho vitória. Eu tenho vitória. João 4,15. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Isso é uma condição. Você permanece em Deus, Ele permanece em você. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto. Se não permanecerem em mim. É interessante que eu já, várias vezes, eu já dei rosas para ela. Mas quando você corta, você chega aquela rosa linda, vermelha, aquele brotão bonito. Mas depois de uma semana ela já está preta. Às vezes menos, né? Menos. E aí você fala, por que aquilo ficou preto? Porque se a gente ficar longe da videira, da fonte que alimenta, a gente vai secando. A gente vai ficando preto. A gente vai ficando cada vez mais seco. E se nós não permanecemos no Senhor, a gente vai secando. A gente fica infeliz, ficamos sem foco, ficamos perdidos, a gente não sabe falar, não tem a comunicação. Para você rebater alguma coisa, você precisa conhecer a palavra, não há como, não há de outro jeito. Nós não tem como você ver um vídeo rápido, uma mensagem, muitas vezes. É maravilhoso, né, os levantes que a gente faz, posta no YouTube, as palavras, mas a gente sabe que para você ter conhecimento, você precisa botar, sentar na cadeira, abrir uma Bíblia e ficar lá. É um estudo. Se você tem que estudar tanto para uma faculdade, você tem que estudar tanto para uma prova na escola, você precisa também estudar na prova da sua vida. Porque somente assim você vai passar nos seus testes. Você vai passar nos vestibulares dos problemas. Você vai passar nos concursos que muitos estão querendo passar. Mas somente aquele que estudar e dar condições a Deus vai conseguir essa vaga. Eu sei que muitos buscam vaga. Muitos querem fazer concurso. Mas se a gente fica longe do Senhor, a gente não dá fruto, a gente seca, a gente fica fraco, a gente começa a pensar como o mundo. O sal não salga mais, nós somos chamados para salgar. Uma comida sem sal é difícil de comer. Quem já teve que comer, às vezes, uma comida de hospital, que não é, antigamente era pior, hoje em dia até, né, ou até mesmo ter problema com sal, com pressão alta, e não poder comer sal, sabe o que eu estou falando? O sal, ele levanta, ele abre, ele dá o sabor para a comida.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Não é só a gente ser alimentado, a ter o Espírito da sabedoria, ser usado pelo Espírito Santo, ter esse encorajamento do Senhor, mas eu tenho a condição de te pedir o que eu quiser e Ele vai me dar. Você já fez um teste de permanecer no Senhor integralmente e começar a buscar? Às vezes pedir por um casamento, pedir pela sua família, pedir para o seu pai, pedir pela sua mãe. Por que não faz o teste? Pedir para uma prova na faculdade, faz a sua parte, estuda para a prova e deixa o Espírito Santo lembrar, porque ele tem o poder de lembrar, mas ele só lembra aquele que lê. Aquele que estuda, não tem como ele trazer algo que não foi feito. Mas Deus nos dá condições, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, porque no momento que vem a crise, o problema, você tem palavras que pode destravar, abrir portas e quebrar correntes. Palavras que arrancam mordaças, palavras que arrancam tampões, palavras que arrancam correntes, palavras que tiram um véu. E eu posso pedir o que eu quiser, e o Senhor garante, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Vamos ler juntos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Repita comigo, muito fruto. Muito fruto. E assim serão meus discípulos. Deus não quer que você dê pouco fruto. Deus não quer que você dê um fruto por ano. Deus não quer que você só alimente uma criança. Deus quer que você alimente a sua família, a sua escola, as suas redes sociais, aquele que cruza o seu caminho. Você tem o poder de alimentar todos. Fala, eu posso alimentar a todos. Eu posso alimentar a todos. Eu darei muitos frutos. Eu darei muitos frutos. Deus quer que você dê muitos frutos que você dá, vende, entrega, que você glorifica o Pai, porque é assim que Deus é glorificado. Deus não é glorificado quando você fica acuado, com medo, oprimido, depressivo. Deus não é glorificado quando você fica acovardado no fundo da sua escola, no fundo das suas redes sociais, no fundo da sua cama coberta, se escondendo numa coberta, debaixo de uma coberta. Isso não glorifica o Pai. Mas Deus é glorificado quando aqueles que te olham já não reconhecem você. Eles vão olhar você e falar, meu Deus, que fruto é esse? Mas que árvore é essa? Quem é esse jovem? Eu conheço ele. Não, peraí, ele não é mais aquele. Porque a roupa não é igual, peraí. Ele não fala igual. Ele nem bate mais tazo. Não sei se hoje faz isso mais. Hoje bate cartinha da Copa, né? Querem bater tudo, né? Só não bate na palavra de Deus para pregar. Porque bater, bate. Só não bate na cara de petista. Brincadeira. Não preciso fazer força para frutificar. Porque frutos provém de um relacionamento com Deus. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente produz frutos. Isso é automático, isso é natural. Você vai se relacionando com Deus e os frutos vão deixando. Você vai vendo aquele rastro, sabe, aquele rastro. Muitas vezes quando você vê aquelas plantações de laranja, e você vê que a máquina pega, mexe, mas você vai vendo o rastro da máquina, laranja para todo lado. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais frutos você dá. E só é possível se relacionar com Deus quando, repita comigo, quando eu permaneço em Deus. Quando eu permaneço em Deus. E quando a gente permanece em Deus, a gente fala de uma submissão total. Você precisa estar submisso às palavras, você precisa estar submisso à mensagem com o Senhor, a mensagem que Deus tem para você.
tendo como amor maior da nossa vida, amar a Deus acima de todas as coisas. Débora, enquanto uma devastação moral, uma cegueira espiritual e também uma fragmentação política estavam tomando conta de Israel, Débora se levantou. Se levantou no momento de grave crise espiritual política. Todos tinham se entregado ao problema, até porque a condição espiritual era baixa. Quando a Bíblia fala de desistência, você não começa desistindo por um problema, você começa desistindo pelo que você acredita em Deus. Não ache que quando você chega a um problema na sua vida, você não enxerga ele como uma situação que você não vai vencer. O problema chega e a sua atitude vai refletir como você está com Deus. Eu lembro quando, já falei umas 2, 3 vezes isso, quando a gente teve aquele problema, né, já tivemos vários problemas na Sé, aquele problema era um problema bem complicado, porque a gente tinha toda a condição, a gente sabia que estava autorizado para realizar os trabalhos, mas Deus, Ele permitiu tudo aquilo, aquilo já tinha sido avisado. Deus nunca vai te colocar numa situação sem Ele te dar pistas do que vai acontecer. Deus, Ele sempre mandava um profeta avisar. Avisa. Preguei ainda semana passada, essa semana sobre Jonas. E depois que Ele avisou o povo de Nínive, o rei se levantou do trono, botou roupa de saco e foi para cinzas. Ele foi avisado. Deus, Ele te avisa e Ele te dá condição para você se humilhar, para você voltar para Ele. E nós vemos que problemas como esse, e como a gente viveu, vem de uma condição espiritual, que muitas vezes vem de ser submisso, de estar na posição do vulnerável. Eu sei que eu não sou nada sem Deus, eu preciso do Senhor. E aquela posição que chegou lá na praça, a polícia toda falou, você não vai fazer o trabalho, e repetiu, e já falou, não vai chover de viatura, e ameaçou, e fez tudo o que queria. E eu já estava vendo até alguns falar para mim, ali, não, bispo, vamos para lá, é ali, ó, é só 10 metros ali, a gente realiza. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque se eu entregar dessa vez, eu vou entregar sempre. Se o diabo ele vê que ele conseguiu uma abertura, 1 centímetro na tua vida, se ele tomou um território do teu coração, ele vai tomar o resto. O diabo ele mostra e ele simboliza esse pecado. O pecado nunca fica somente numa foto, numa mentirinha, numa covardia. Ele vai tomando a sua vida. E o momento que você tinha medo num lugar, agora você tem um problema no outro. O momento que você tinha um problema de relacionamento com seu pai, agora você também tem com sua mãe. O momento que você tem um problema na sua escola, agora você também tem com seus amigos. Tudo vai tomando e vai abocanhando. O problema só piora. Ela disse que quando escolheram outros deuses, a guerra chegou às portas. Os problemas chegaram com tudo. Para mim é forte e encorajador ver que nessa sociedade, onde essa mulher não era nem contada, uma mulher decidiu permanecer em Deus e acreditar nas palavras. Ela foi impulsionada a se levantar e fazer algo que nenhum homem tinha feito. Às vezes você não está vendo, enxergando ninguém fazendo perto de você. Mas para mim eu vejo como uma oportunidade. Eu lembro que teve uma vez que a gente fez bastante, acho que eu já falei uma vez aqui, ou 2 vezes aqui. Eu lembro que a gente tinha feito uma vez, após um jejum, era numa Santa Ceia, e a gente tinha feito 2 caixas de carne de porco. E, não era uma Santa Ceia não, era um outro trabalho. E era só para ter feito 20 quilos. Quando viu, a gente tinha feito 40 quilos de carne de porco. E eu já sabia, né, naquela condição, no meio do almoço que a gente vende, eu não ia vender aqueles 40 quilos. Bicho, você não tem fé? Não, aqui eu não tenho fé. Você tem experiência. Então, a gente tem que ser inteligente. E naquele momento eu vi, é um grande problema. Não vou vender.
20 quilos ali, o que eu vou fazer? Jogar fora não vai, alguém vai comer, mas tem que vender. Eu falei, olha, para de fazer marmita, que a gente estava fazendo várias marmitas, era paleta de porco. Eu falei, para de fazer, o que tem aí, quanto é? 10 quilos, 20 quilos de comida. Pega agora esses 20 quilos que sobrou e vamos fazer aquele pernil temperado, que é vendido em muitos lugares, com pimentão, cebola roxa e tal. E a gente nunca tinha feito aquilo. Aquilo era tudo novo. E o povo ficou meio que me olhando, a gente nunca fez, tal. E aí um começou a falar, eu sei fazer isso, tal, botar um limãozinho e tal. E vamos fazer um tempero lá, procuramos, pegou uns pães. Resumindo, aquele problema que tinha sido um grande problema, a gente vendeu mais de 40 pães de pão com pernil naquele dia, além do almoço. Eu vejo que problemas, quando chegam na nossa vida, a gente tem que enxergar e olhar para outro ponto de vista. Você precisa enxergar problemas e pegar esse limão e transformar numa limonada. Problema todo dia tem. Todo dia Deus vai te apresentar e te permitir viver um problema. Agora, se eu sempre tiver a mesma reação, a mesma atitude, de recuar, de ir para me esconder atrás de pai, de mãe, de igreja, eu nunca vou enxergar que as coisas vêm com uma oportunidade. Davi tinha ido para aquele acampamento somente para obedecer o pai dele, levar os mantimentos para o pessoal, para os irmãos, ver como eles estavam. E Davi ouviu aquele Golias lá, tinha dado a hora, começou a humilhação, começou a tomar mais território, e Golias se transformou numa escada, num elevador para a vida de Davi. Davi, ele não ia entrar numa guerra se ele não tivesse a permissão de Deus. Mas ele viu aquele Golias como uma oportunidade. Você precisa enxergar que oportunidade chega. Um Golias todo dia aparece na sua porta. Quando Elias viu que estava ele sozinho contra 450, ele não era o vitimista, não teve autopiedade, só eu aqui. Porque esse momento já tinha tido com Deus. E a resposta de Deus, porque quando você quer reclamar com alguém, você reclama com Deus, que Ele vai te mostrar. Quando ele reclamou com Deus, Deus falou, volte pelo caminho de Damasco. Quando a gente anda um caminho que Deus não mandou andar, não vai ficar mais fácil, Deus vai mandar você voltar pelo mesmo. E naquele momento, ele, além de ter essa confiança, contra 450, com uma fé, com Deus, com ídolos totalmente fora, diferente dos dele, ele enxergou com aquilo, que ele não estava sozinho, ele já tinha Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Repita comigo, se eu tenho Deus, se eu tenho Deus, e eu tenho Deus, e eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Quantos será que você já influenciou para Cristo? Ou com uma visão diferente? Porque visões são mudadas com perguntas certas. As perguntas certas precisam ser feitas. E você precisa perguntar e fazer uma pergunta certa. Às vezes uma pessoa chega e fala tal coisa para você, te recrimina por algo, e a gente fica quieto. E a gente não pode ficar quieto. A gente perguntar por quê? Me mostra. Me convence. Porque quando você tem a verdade, você tem o poder do convencimento. Você pode convencer qualquer pessoa. Bispo, mas se a pessoa não quer convencida, isso é uma escolha dela. Mas se você tem coragem de fazer as perguntas certas, ou a pessoa, ela precisa decidir. Porque a gente não pode nessa coisa de, não vou me sujar. Ah, nem isso nem aquilo. Nem direita nem esquerda. Eu vou votar nulo. Eu vou fazer aquilo. Eu não tenho fé nenhuma. Eu lembro de uma jovem que eu falei uma vez com ela, que ela disse que nas reuniões de trabalho que ela ia, ela estava agora começando faculdade, acho que era estagiária, ou começou agora a ser advogada. E nas reuniões de trabalho, quando estava com todos os advogados lá, ela meio que tinha vergonha de fazer a sua oração na hora de se alimentar. E eu vejo muitos que têm essa vergonha. Será que você, na hora que você está comendo a sua refeição na escola, você para antes de orar? Porque em qualquer lugar
Em qualquer lugar, shopping, restaurante, eu e meus filhos, muitas vezes a gente está lá, o cara está parado lá, segurando lá, como se diz, a picanha. E aí, a gente, espera um pouquinho, segura essa picanha aqui, deixa eu fazer minha oração, consagrar o nosso almoço, o nosso jantar, abençoar o nosso dia. Porque se eu não acredito nisso, de verdade, eu vou estar mostrando, dentro de casa eu sou uma coisa e fora de casa eu sou outra. Meus filhos estão enxergando isso. Muitas vezes você está falando, bispo, não tinha ninguém lá, mas Deus está te vendo. E Deus está vendo que você tem vergonha de fazer uma simples oração, de orar, de consagrar o seu alimento, porque você tem medo de ser julgado. Muitas vezes tem medo de ser condenado, tem medo de ser criticado, porque você está abençoando o seu salgado, o seu suco, na sua escola. Está abençoando o seu dia, você é o diferencial. Deus está com você, você não pode ter esse medo. Débora não teve medo de algum homem falar, cala a boca aí, senta aí. Ela se levantou porque não tinha homem ali. Você pode ter muitos homens, mas somente de gênero, mas não de caráter. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei bastante. Quando você perde dinheiro, você não perde nada. Quando você perde saúde, você perde um pouco. Quando você perde caráter, você perde tudo. Quando você perde o caráter que você tem em Deus, você perde tudo. Se Deus não aprova o seu caráter, você não tem mais sentido na vida. Nós não temos mais sentido na vida se nós perdemos o nosso caráter em Deus, o nosso propósito de vida, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem. Essa mulher não queria saber se alguém ia falar alguma coisa, ela queria saber o que Deus ia falar com ela. Elias tinha tanta certeza, que chegou até a zombar dos 450. Davi tinha tanta certeza, que mesmo todo mundo, inclusive o próprio líder dele, Saul, falando, você não tem capacidade, você não é nada, rapaz. Mas ele sabia quem ele era. O pai não chamou para a consagração, o pai usava para as coisas menores, os irmãos recriminavam, o líder recriminou, Golias no campo de batalha tentou amedrontar. Agora, Davi está aqui como exemplo. Um dos nomes mais falados no Velho Testamento é Davi. Golias está sem cabeça. Essa é a realidade. O povo via aquilo como um grande problema, mas a Débora enxergou aquilo como uma grande oportunidade. E ela permaneceu fiel a Deus e foi impulsionada a se levantar e fazer o que nenhum homem estava fazendo. Quantas vezes somos impulsionados pelo próprio Deus a ter uma atitude, a tomar uma atitude, um posicionamento, e por medo, pela covardia, acabamos ignorando aquela ordem, aquela direção que o Senhor deu. A bispa entregou uma palavra para alguém que era uma pessoa que estava ignorando. Deus estava impulsionando, está avisando, estou dando oportunidade, estou impulsionando, mas não está levando a sério, está ignorando. Quantas vezes somos impulsionados por Deus a fazer algo, a tomar uma atitude, e ficamos ali parados, não, é coisa da minha cabeça, não vou fazer, não vou deixar isso quieto. É como o Fer acabou de falar, quantas vezes você, jovem, é impulsionado na escola a ter uma atitude, mas por medo, covardia, não vou fazer isso porque é o que vão pensar de mim. Sempre essa coisa maldita, o que vão pensar, o que vão dizer, e daí, é interessante que até ele falando sobre nesse assunto, eu lembrei que foi o quê? Umas 3 semanas, fomos convidados para um aniversário de um amiguinho da escola, e era uma família toda coreana, né, amor? Coreana, toda coreana. Parecia que eu estava em Xangai. E aí eu e o Fer chegou. Eu estava em Xangai. Em Xangai. Tinha um ali. Quando eu cheguei a um ali, que eu comecei a tentar fazer gesto, ele falou assim, eu sou brasileiro, sou tailandês. Eu falei, até na hora que eu tentei me comunicar, errei. Né? Mas ele falou... E foi um grande aprendizado para nós, né? Porque na hora que o João insistiu muito, tal, não, vamos levar.
E aí, quando você chega, você não conhece ninguém, né? E era tudo outro. E aí, o Fer falou assim, sorria e vai na onda. Eu, tá bom. Faz assim, sorria só para dar tchau. Faz tchau. Falei, É ok. assim que você entra no E aí, lugar. teve uma oportunidade, porque aí sentou um pai, né, Fer, do nosso lado, e ele Isso. falou que ele era cristão. Só que, ao mesmo tempo, ele estava tomando uma cerveja. De repente, o Fer, quando eu percebi, o Fer estava comendo algo ali e pregando para o pai do menino ali. Ele viu aquilo como uma oportunidade. Certamente, eu não, tenho certeza que o Senhor impulsionou ele. E de repente, né, Fer, ele se interessou por o Deus que o Fer estava apresentando. Um Deus verdadeiro, um Deus misericordioso. E quando eu percebi, o pai do menino, ele estava encantado com aquilo que ele estava ouvindo. E ele se interessou tanto que ficou horas ali, mas por quê? Houve uma oportunidade. Quando eu saí de lá, eu falei assim, olha que interessante, né? Era algo que a gente não queria participar, não íamos vir nesse aniversário, só que tinha alguém que precisava ouvir a verdade, mesmo achando que conhecia a verdade, ele precisava conhecer esse Deus. E tem um detalhe. Ele pegou meu telefone Foi. e porque eu mostrei para ele também os trabalhos, inclusive o trabalho social que a gente realiza. Ele falou, é tão importante isso. Ele já ia numa igreja, mas ele falou, eu posso ir nesse trabalho social porque eu acho muito importante meus filhos participarem. Às vezes a gente acha que a pessoa vai vir por fé, porque a igreja é tudo igual. Não, não é igual. Porque Deus é mesmo. Não, não é. Na teoria é. Na prática, não. Porque se fosse, todo mundo era vitorioso. Então, a realidade é uma. Tem pessoas que vão vir pela dor, vai vir pelo amor, pelo social, por jovens. Cada um vai vir por um motivo na igreja. E naquele momento, eu vi que ele se interessou pelo social. E eu comecei a falar mais do social. E ele se encantou tanto que ele me pediu meu telefone. Eu falei assim, quando é o próximo trabalho? Eu posso ir? Eu posso mostrar esses valores? Eu posso ir para o meu filho? E talvez por causa disso ele pode conhecer esse Deus. É uma porta, ele é um médico, ele trabalha com tratamento de câncer. E aquele momento, talvez o único câncer que ele não foi curado é o câncer da idolatria. Um câncer que muitas vezes ele mesmo criou no coração dele. Mas Deus está aí para curar todo tipo de doença. E eu vi que eu posso sim ser o que? O bisturi, aonde eu posso abrir algo e Deus fazer o trabalho. Seja esse bisturi, faça esse corte para Deus fazer a cirurgia. Porque às vezes as pessoas não querem ser nada, não querem nem participar do tratamento. Ele faz quimioterapia, radioterapia, ele faz todo esse tipo de trabalho. E eu fiz uma pergunta para ele, qual é a porcentagem de 100% de pessoas que são curadas? Ele falou em torno de 40%. 60% não é curado. Mas ele falou que muitos chamam a atenção. E ele falou de um caso para mim, de um muçulmano, que chegou lá, e ele teve a convicção. Ele falou assim, não, eu vou ser curado. E ele falou assim, é tão bonito. Ele falou assim, foi muito bonita a convicção dele. Infelizmente ele não foi. Mas ele falou assim, que ele falou com mais convicção de muitos cristãos que vão lá, ou melhor, muito crente que vai lá. Mas a questão é que eu posso chegar no hospital e falar, não, eu vou ser curado, mas qual é a condição que eu estou dando para Deus, para ele me curar? Porque Deus, o que é uma doença, um câncer para Deus? Deus quer o nosso coração, porque quando nós temos relacionamento com Deus, toda a nossa árvore dá frutos. Se relaciona com Deus que sua vida vai ser curada. A gente acha que precisa de um tabuleiro, de muita coisa para ser curado. E Deus só fala uma coisa só. E finalizando isso, o que eu quero mostrar é a oportunidade. A Débora, ela só tinha uma tamareira. E ela fez história nessa tamareira. Talvez você está numa festa de aniversário. Você pode fazer história nessa festa de aniversário. Você pode estar no supermercado. Você pode fazer história no supermercado. Você pode fazer história por onde você passar. Nas suas redes sociais. Nas suas redes sociais. Naquela época da história, naquele período da história, Deus encontrou Débora, que não se negou àquele desafio que era grande. E ela tinha apenas a tamareira. Jovem,
A Débora só tinha tamareira. O que você tem hoje? Você tem muito mais que uma tamareira, você tem muito mais do que Débora, você tem mais condições do que a Débora tinha naquela época, naquele tempo. E ela viu aquilo como uma grande oportunidade, não se entregou ao medo, mas ao propósito que Deus tinha com ela. Deus tem um propósito para cada um. Estamos vivendo um tempo histórico aqui no Brasil. Quem é você nessa história? Como você está se comportando nesse tempo, nesse mover? Pelo que você vai ser lembrado? Porque estamos vivendo um tempo que infelizmente, tem jovens que usam essa expressão, não é da minha alçada, não tem que saber sobre isso. Não, você tem que saber o que está acontecendo e você precisa saber qual é a posição que você tem que tomar. Não tinha ninguém, todos já tinham desistido. Mas Débora viu aquilo como uma grande oportunidade. Não teve medo, se posicionou. E apenas tendo a tamareira. Temos muito mais que uma tamareira. Juízes 4:1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Depois da morte de Eude, Israel se perde. Ninguém precisa estar no teu pé. Ninguém precisava estar no pé de Israel. Mas voltavam a fazer. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército da Síria era Cícera, que habitava em Harsarote, Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. 900 carros de guerra. Parece que era um problema na mão de Jabim. Chegou Cícera. Só para complementar. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidode, liderava Israel naquele tempo. Naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Isso aqui tem que mexer com você. Porque Débora não tinha um púlpito, não tinha um tribunal, não tinha uma casa, não tinha um salãozinho, não tinha uma rede social. Débora não tinha nada. Tinha uma tamareira que ela sentava lá e realizava. E o que você tem? Elias tinha uma funda. Davi tinha uma funda. As pessoas acham que precisam de tantas coisas e Deus fala, o que você tem? O que você tem que pode glorificar o meu nome? O que você tem que pode salvar, motivar, influenciar? Sansão tinha queixada, que era o quê? Foi usada para algo que totalmente diferente do que muitos, tanto que aquilo era lixo. Muitos podiam ter passado tantas vezes. Quantos dormiram da tamareira, debaixo dessa tamareira? Quantos fofocaram debaixo dessa tamareira? Quantos fizeram até xixi na tamareira? Agora ela usou ali como uma ala de Cristo. Ali ela estava sendo usada por Deus. E ela estava resolvendo os problemas. Aonde? Porque quem quer fazer, faz. Se você tem qualquer lugar, você pode fazer com os instrumentos que você tem. Isso já quebra todas as desculpas e argumentos que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso aquilo. Jesus, quando chegou perto de Pedro, viu ali um barco, subiu e pregou. Aquilo virou o púlpito dele. As pessoas acham que precisa o quê? De tanto ar-condicionado, cadeira almofada. Não precisa de nada disso. Quantas vezes a gente já mostrou cenas aqui na África, né? Dos cristãos de lá, dançando, pulando. No lugar não tinha porta, não tinha chão, não tinha janela. Só tinha um pouco umas palhas para tentar segurar do sol. E aquele povo cantava e louvava a Deus. Gente, tem muito. Nós temos muito mais do que precisamos. Muitos precisam se colocar no lugar certo, o lugar que Deus te chamou para estar. Ela julgava todas as questões sociais, religiosas, políticas, morais. E ela tinha capacidade para isso? Nenhuma. Nós não temos essa capacidade, mas Deus tem. E quando a gente busca a capacidade de Deus, Deus nos capacita.
Deus nos ajuda. Deus não vai te deixar na mão neste momento. Nós vemos que, aqui deixa claro uma coisa, não importa o que você tem ou não. Se Deus for com você, você pode tudo. Fala, se Deus está comigo, eu posso tudo. Se Deus estar comigo, eu posso tudo. A falta de coragem e iniciativa de Baraque contrasta a coragem e iniciativa de Débora. Ele não deu o devido crédito a Débora e acabou perdendo o prêmio. A vitória completa era dele, mas a atitude o fez perder parte dessa vitória. Aqui, quando nós lemos no livro de Josué, Juízes 5:24, que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Heber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Débora e Jael foram exaltadas porque deram condições a Deus. Em Juízes 5:31 diz, assim pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força, e a terra teve paz durante 40 anos. O que isso mostra? Mostra que Jabim e Sísera escravizaram cruelmente durante 20 anos. Uma atitude de um improvável entregou a paz para Israel durante 40 anos. Foi o dobro. Uma atitude, um posicionamento, um se levantar, trouxe paz. Ninguém pode impedir o sol de nascer, e é impossível não ver o sol. Se você se coloca numa posição, é impossível você não se destacar. Esse é o momento que estamos vivendo, exige força e coragem dos jovens, e dos pais, e daquele também que não é mais jovem, mas é jovem de espírito. Esse é o momento da gente se posicionar. Deus, ele tinha sido e foi com Moisés. Deus estava falando com Josué, mas eu acredito que não é só com Josué. Eu tenho certeza que ele fala com todos nós. Em Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Fala comigo, Deus estará comigo. Deus estará comigo. Não vai me deixar. Não vai me deixar. E não vai me abandonar. E não vai me abandonar. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. Repita comigo, seja forte e corajoso. Porque você. Porque eu conduzirei esse povo para herdar a terra que prometi. Nós estamos sendo chamados, primeiramente, para se relacionar com Deus, para nos levantar. Mas Ele vai exigir de você força e coragem, porque não será para você. Você precisa ter a força de levar e conduzir todo o povo. Qual é o povo que anda perto de você? Qual é o povo que você tem acesso? Você está sendo chamado para guiar e conduzir para esta terra. Um tempo poderoso que Deus já prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Ai, está vendo, bispo? Aí eu posso votar nulo. Não, tem nada a ver. Para que você seja bem-sucedido onde quer. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Quando você obedece a palavra de Deus, automaticamente você já sabe. Se inventar amanhã um nome diagonal, um nome centro não sei o quê, vou inventar qualquer nome,
a pessoa que estiver alinhada a isso, aos valores e princípios do reino, é os valores que é igual ao meu. É óbvio. Porque quando a Bíblia fala seja forte, agora ela fala um versículo posterior, somente seja forte e muito corajoso. Não vai exigir somente uma força comum, uma força para você somente levantar você mesmo. Não dá para você ter essa força de levantar somente você da cama, ou levantar você nessa área. Você precisa levantar as outras pessoas. Você precisa levantar o povo que Deus está te entregando. Você é uma liderança. E você precisa levantar as pessoas. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que andar. Deus quer que você seja muito sucedido, você tenha sucesso, você seja feliz, você seja próspero. Por onde quer que andar, é aonde? É na escola, é na família, é numa viagem, num relacionamento. Em qualquer lugar você será bem sucedido e terá vitória, porque você tem cuidado de obedecer toda a lei. Você tem cuidado de ser sendo conduzido pela palavra de Deus. E isso nos dá o aval da vitória. Isso te deixa numa posição elevada. Deus, Ele te escolhe para isso. Josué falou ainda, mais para o final do livro, que escolham os deuses que vocês querem servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa temos que servir ao Senhor. Eu e minha casa temos que proteger essa mensagem. Saiba que eu não estou pedindo, e nem eu que estou pedindo, estou falando da palavra. Você não precisa ser advogado. Deus não precisa de um advogado. Deus não precisa de um juiz, Ele é o juiz. Deus precisa de uma testemunha. Às vezes você está achando que você vai querer ir bater papo, brigar, bater boca. Eu estou dizendo para você ser uma testemunha somente daquilo que você vive e aquilo que você vai viver. Somente seja uma testemunha. Somente fala aquilo que Deus já entregou para você. Aquilo que Deus já ainda está fazendo na tua vida. E ainda que Ele vai fazer na sua vida. Seja uma testemunha. Porque Deus está procurando os disponíveis. Confie nele. Ele vai te usar. Ele vai te ajudar. Ele vai te sustentar. Confie nessa coragem, confie nessa força. Você será bem-sucedido. E volto a falar. Somente seja forte e muito corajoso nesse momento. Amém? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. A Débora floresceu debaixo da tamareira. Ela foi honrada, Deus a honrou. Aquela vitória era totalmente para Baraque, mas ele não quis, por medo, por covardia. Mas a Débora se levantou, ela floresceu, ela foi honrada debaixo daquela tamareira. Floresça debaixo dessa tamareira. Essa tamareira pode ser a sua escola, pode ser a sua faculdade, pode ser a sua casa, o seu trabalho. Sim, meu Deus. Essa tamareira pode ser muitas coisas na sua vida. E o que Deus está falando é, floresça. Floresça onde você está. Se levanta, levante-se como Débora se levantou. Porque somos como a palavra diz, somos o sol que se levanta com a sua força. Débora só tinha tamareira. Você tem muito mais que uma tamareira. Você tem muito mais que uma tamareira. Jovem, estamos num tempo de guerra. Estamos vivendo um tempo de guerra. As guerras que você não vence, os seus filhos terão que vencer, guerrear. Essa guerra, vença essa guerra agora. Você precisa vencer essa guerra em oração junto com a igreja. Quando você está participando do jejum, da oração, não esteja por estar, esteja de todo o coração. Ore, jejue com toda a sua força. Porque essa luta, você vai estar lutando para as próximas gerações, para os seus futuros filhos, os filhos dos seus filhos. Estamos no momento de guerra.
E não podemos ser medrosos, covardes, como Baraque foi, como os outros, como os camponeses, mas temos que ser corajosos, como a Débora foi. Ela não teve medo. E olha que naquele tempo a mulher era como se fosse nada, mas ela se levantou. Tenha essa coragem hoje de se levantar aonde você está e florescer. Não tenha medo do homem, não tenha medo das opiniões, mas floresça. Floresça, lute pelos princípios e valores do reino. Estamos em 2022 falando de Débora, de uma mulher poderosa. Então que nesse tempo de guerra, você seja lembrado. Aquele jovem foi de força, aquele jovem foi corajoso, aquele jovem enfrentou. Jovens, vocês precisam se levantar. Precisamos de mais jovens envolvidos na política. Precisamos de mais jovens lá no Senado, lá em Brasília, lutando pelos princípios e valores do reino, lutando pelas crianças. Então se levanta, jovem. Levanta onde você está, floresça onde você está. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos agora. Fala com Deus agora. Oh Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e com uma grande oportunidade. Temos a oportunidade de orarmos ao Senhor, temos a oportunidade de lermos a Bíblia, temos a oportunidade de louvar ao Senhor. Oh Senhor Deus, que nesse dia os jovens venham se levantar com força, com coragem, com ousadia. Levanta Déboras aqui hoje, Senhor. Jovens que vão mudar este mundo, transformar este mundo. Em nome do Senhor Jesus. Levanta jovens para essa nação. Essa nação precisa de mais jovens, homens e mulheres que temem ao Senhor. Oh meu Deus, nós estamos aqui, precisamos do Senhor. Levanta esses jovens com poder agora, com coragem, com ousadia, com força, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós tomamos o nosso lugar agora de autoridade, de poder, de coragem. Meu Deus, levanta. Eu declaro que esses jovens floresçam hoje em nome de Jesus. Que jovens venham florescer na faculdade, na escola, em seus lares, por onde eles passarem. Em nome do Senhor Jesus. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor agora. Não seja medroso, não seja covarde. Floresça agora em nome de Jesus. Floresça em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Enche-nos, Senhor, enche-nos da Tua presença. Enche-nos, enche-nos, enche-nos da Tua presença, Senhor. Enche-nos da Tua presença. Aleluia, meu Deus, enche-nos, Senhor, de coragem, de força. Em nome do Senhor Jesus, que todos sejam tomados pelo Espírito do Senhor agora. Se você hoje fala, bispo, eu me sinto travado. Fique seus olhos fechados, por gentileza. Se você hoje fala, bispo, eu me sinto travado, eu não consigo reagir, eu não consigo me levantar, eu tenho inseguranças, eu tenho medo. Você está aprisionado numa cela, muitas vezes, desse pecado. Algo que você não tem força, você não consegue reagir. E você fala, bispo, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, eu quero ter essa força para me levantar. Eu não quero mais viver essa prisão. Eu não quero mais viver essa humilhação. Eu não quero viver por esses medos, medo de tudo. Se você hoje quer uma libertação, você precisa tomar uma atitude corajosa, uma atitude de fé.
E eu quero que você venha aqui na frente. Você que quer uma libertação, eu quero que você venha aqui na frente. Você que quer ser livre. Você que tem medos. Você que tem situações que não andam na sua vida. Você que vê uma prisão todos os dias. Você precisa ter essa coragem, porque a gente está falando de um tempo novo. E eu sei que você vai ser usado por Deus. Mas Deus está pedindo uma atitude de fé, uma atitude de coragem só. Venha aqui na frente, esqueça tudo que os outros estão pensando. Tudo que os outros vão falar. Saiba que Deus vai falar com você. Deus vai te libertar. E a atitude que você ter hoje vai refletir para o resto da sua vida. Vem aqui na frente, mantenha todos os olhos fechados. Vem aqui na frente, eu te chamo para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero que você seja livre hoje. E que pecado, medo, toda essa prisão que o diabo anda escravizando muitos há muito tempo, ela vai cair. Você não vai mais ser guiado por isso. Você não vai mais ser preso por essas prisões. Deus te fez livre. E quando nós temos a verdade em nossa vida, nós vivemos uma libertação incomparável. Quando você está em Deus, você é livre. Eu falo mais uma vez. Às vezes você está vendo aí, pensando demais. Vem aqui na frente. Última chamada. Vem aqui na frente sem medo, porque Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Permaneçam vocês com os olhos fechados. E nós vamos orar aqui. Nós vamos orar juntos. Pastores, unja. E nós primeiramente nós vamos repreender toda essa escravidão, todo esse medo, toda essa prisão da sua vida. E a partir disso, você vai conhecer a Deus. A identidade, porque isso vem da identidade. Podem colocar a mão cada um. Coloca a mão. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença neste momento. E eu peço, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, que todo espírito imundo, que toda prisão, que todo medo, que vem oprimindo, que vem bloqueando, Senhor, todo espírito do medo, espírito da covardia, espírito da imoralidade, toda prisão mental, todo espírito, meu Pai, todo demônio, obras, meu Deus, que foram feitas, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, meu Deus, que foi realizada, meu Deus, para tomar, para matar, para escravizar essa vida, todo espírito, meu Deus, que está escravizando, todo espírito, meu Pai, que está tomando essa vida há muito tempo, meu Pai, está tomando medo, meu Deus, a covardia, meu Deus, que toda prisão mental, prisão espiritual, toda falta de identidade, toda falta de identidade, toda prisão, meu Deus, que está, meu Deus, destruindo, matando, roubando esta vida, nós ordenamos agora, em nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que todos fechem os olhos, vocês que estão aqui na frente, agora. Acreditem que toda escravidão, olha para mim, todos aqui, vocês aqui, que estão aqui na frente, olha para mim, olha para mim.
Esse passo agora é com vocês. Toda a trava, toda a maldição hereditária, todo o demônio que há muito tempo estava aí, tomando, demônio da preguiça, da procrastinação, não há mais. Agora é o momento de vocês entenderem e ter essa identidade. Cristo veio e morreu por vocês. E vocês têm um espírito, o mesmo espírito que foi usado por Davi, na vida de Davi, por tantos homens, como Elias, Samuel, como Moisés. Todos esses homens, eles precisavam entender uma coisa: que Deus poderia fazer qualquer coisa, e vocês foram chamados para isso. Acreditem hoje que a identidade de vocês foram alterada. Vocês têm uma identidade nova. Não são os medrosos, não são os covardes, não são os esquisitos, não são os estranhos, e muitos que estão aí também pela transmissão e ainda que não tiveram vindo aqui, não puderam, não conseguiram romper isso. Acreditem nisso. Nós não somos os esquisitos, nós somos os exclusivos. Somos os exclusivos de Deus. Vocês não são os separados, vocês foram os escolhidos. Você não é aquele que é jogado para o lado, para a direita ou para a esquerda, que ninguém quer, que ninguém gosta. Vocês tomaram um passo poderoso hoje. E o segundo passo é se aprofundar em Deus. E que a partir de hoje, acreditem, olhem nos olhos. Não olhem mais para baixo. Não olhem, não tenta desviar o olhar. Vocês são corajosos. E Deus tem projetos e propósitos poderosos na vida de cada um. Acreditem no que Deus tem para vocês. Deus ama vocês. E vocês foram corajosos para vir aqui. Isso é maravilhoso. E que o espírito da coragem seja derramado na vida de cada um. E que vocês sejam tomados hoje por esse espírito corajoso, poderoso. E que a partir de hoje, nenhum dia seja como o outro. E sim, um processo de evolução e crescimento na vida de cada um. Coloque a mão na cabeça deles. E que cada um, a partir de hoje, sejam tomados por esse espírito. E recebam essa nova identidade, esse novo RG, esse novo CPF, esse novo Espírito poderoso, que vocês recebam hoje. E hoje se torna um divisor de águas, um novo tempo, uma nova etapa, um ciclo novo, processos sendo finalizados e processos novos iniciando. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um, Senhor. E peço, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, nos usar. E que esta identidade, meu Deus, seja estabelecida. E que nada mais, meu Pai, tenha o poder de nos aprisionar. Nada mais, meu Pai, tenha o poder de nos acuar ou nos acovardar. Eu confio em Ti, meu Deus. E sei, meu Deus, que a partir de hoje, homens e mulheres, jovens, meninos e meninas, meu Pai, pode ter entrado aqui como crianças. Mas hoje, meu Deus, o Senhor pode sim. Que cada um, meu Deus, tenha essa consciência, essa convicção. Que saem como homens e mulheres de fé. Poderosos, fortes. Que vão estremecer o mundo. Que vão, meu Pai, atormentar, meu Deus, aqueles que só jogam, meu Pai, tentam colocar confusão, meu Deus. Nós venhamos, meu Pai, nós estamos sendo guiados para equilibrar. Nós vamos, meu Pai, sem dúvida alguma, mostrar o propósito do Senhor através dos nossos frutos. Frutos serão dados, meu Deus. E frutos, meu Pai, poderosos. Como o Senhor fala na Tua palavra, o meu Pai é glorificado quando damos muitos frutos.
e seremos, meu Pai, sim, esse instrumento para glorificar o Pai, e daremos muitos frutos. Fala, eu darei muitos frutos. Muitos frutos, e meu Pai será glorificado por isso. Nós te amamos, meu Pai, e nós te agradecemos demais por esse trabalho, por esse projeto. Meu Pai, que posições sejam tomadas, que decisões, meu Pai, sejam tomadas hoje, e que trabalhos, meu Pai, poderosos saiam, meu Deus, deste culto, e o Ministério Mudança de Vida, meu Deus, seja usado para esse novo tempo. Nos coloque, meu Deus, nos seus planos. Nós não queremos ficar fora dos seus planos. O Senhor, meu Pai, faz parte, meu Pai, da nossa existência, não é da nossa vida. Nós só existimos por causa de Ti. E que esses jovens, meu Pai, que vieram aqui hoje, aqui na frente, sejam até mesmo, meu Pai, as pessoas olharão para eles e eles serão irreconhecíveis. Não reconhecerão eles mais, porque eles estão recebendo hoje um novo espírito, uma nova identidade, uma nova unção, meu Deus, para estremecer, meu Deus, e mudar, e transformar pessoas. Nós te amamos demais e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.